Itaplay, personalidade e destaques. Patrocínio, Escritório de Advocacia Francisquini, Colégio Objetivo Itapira, Casa das Telhas e Madeireira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus, Centro Automotivo, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia e Cristália, sempre um passo à frente. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques. Como nós já anunciamos aqui pela Mogiplay, nas nossas 4 plataformas, né, em rede com a Rádio Clube de Itapira, no comando do meu querido amigo Chico Carlos, e também o site da Rádio Clube, que é o www.radioam930.com. Através da minha live, JP João Roberto Panizola. Como já anunciamos, estou recebendo aqui no estúdio, diante do nosso distanciamento social, podemos tirar até a máscara. Estou identificando o bispo Dom Pedro Paulo Teixeira Roque. O bispo, no dia 11 de agosto, ele se tornou bispo, na oportunidade até então era padre. Eu tive o privilégio de conhecê-lo antes disso, né? Fizemos várias entrevistas no programa da Rádio Clube de Itapira, Clube Personalidade, e hoje ele arrumou um jeitinho, ele roubou um jeitinho na sua agenda para atender aqui ao vivo a Mogiplay, para a gente estar falando dessa personalidade que realmente nos enche de orgulho, até por ser uma autoridade eclesiástica e tem dado bons resultados, hoje implantando a Igreja Católica Brasileira, o qual a gente vai estar abordando isso ao longo dessa entrevista. Bispo Dom Pedro, que prazer tê-lo aqui em nossa companhia, a nossa amizade muito solidificada dentro de um contexto respeitoso, religioso. Agradecer em nome da Mogiplay, da Rádio Clube de Itapira, você está com a gente, para a gente falar um pouco do bispo, quem é o bispo Dom Pedro, e a gente depois estender a entrevista falando um pouco mais de Deus nas nossas vidas. Que prazer. Bom, prazer é meu, JP, a todos os internautas que acompanham o programa da Mogiplay, e é realmente uma satisfação estar aqui, primeiro pela amizade e pela seriedade da Mogiplay no trabalho que faz e no alcance que isso tem dessas entrevistas, né, que você proporciona. E estamos aí para falar um pouquinho de Deus no nosso trabalho, e agradeço o convite de estar aqui. E que Deus sempre nos oriente, né? E mantenha a nossa amizade. Sem dúvida. E olha que esse convite é antigo, hein? É antigo, é verdade. Antigo. É verdade. Mas aí nós estávamos tudo pronto, veio a pandemia, estava tudo pronto, mas não tem problema. Hoje ele está aqui para falar quem é o bispo Dom Pedro. Vamos lá. Eu sou bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que é uma igreja que existe no Brasil há 109, 110 anos, aproximadamente. No Brasil já havia um movimento, né, desde o século XVII, que queria uma igreja católica nacional. E alguns intelectuais, alguns até, digamos que, políticos da época, trabalharam nesse sentido, mas sem haver um sucesso, digamos assim, né, para iniciar isso. Inspirados na libertação religiosa, usamos essa expressão, que havia acontecido no século anterior, século XVI, na Inglaterra, com o início da igreja anglicana. E no Brasil isso veio a se concretizar em 1913, na cidade de Itapira, com um padre... Um ano antes da Primeira Guerra Mundial. Exato. Com um padre, que é o padre Amorim, né? Ele é conhecido como Padre Amorim, mas era um cônego da Igreja Romana, cônego Manuel Carlos de Amorim Corrêa, que já estava em Itapira, acho que há uns 3 ou 4 anos, quando se desligou e iniciou a Igreja Católica Brasileira. Que não foi adiante lá em 1913. A gente tem a noção de que em 1930, aquela igreja do Padre Amorim, ela já não tinha ido adiante, porque o Padre Amorim era padre. E uma igreja, para ser católica, ela necessita ser iniciada com um bispo que guarde o princípio
da sucessão apostólica e da fé católica. O que acontece no Brasil em 1944, com Dom Carlos Duarte Costa, que era bispo romano por mais de 20 anos em Botucatu, que foi realmente o primeiro brasileiro a fazer a legítima reforma agrária, sem falar em política, hein? Ele dispôs de propriedades da igreja para acolher pessoas em estado de necessidade. E ele começou, por ser bispo, o reaparecimento, a reorganização da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que hoje está em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil, e também fora do Brasil, em vários países. A gente falou um pouquinho antes no caminho, bispo, você ia começar a sua participação com uma mensagem. Isso. A gente vai aproveitar, né? Eu tiro proveito de tudo que me falam, e principalmente do bispo, tenho que tirar mais proveito ainda, e os internautas que estão nos acompanhando, com certeza também, vão tirar muito proveito dessa matéria. Que legal, muito obrigado. Eu quero, então, para que não exista, né, nenhuma situação onde se possa dizer, olha, essa entrevista foi tendenciosa para uma igreja, para outra igreja, não. Eu falo em nome de Deus, eu falo em nome de Cristo, então o que nós falamos aqui que sirva para todos, indistintamente, até para aqueles que não creem em Cristo. Eu quero começar essa entrevista com um versículo bíblico que está na epístola do apóstolo Paulo ao povo de Corinto. Então está no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 15. Diz assim, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Como nós somos o bom cheiro de Cristo, que a força da paz, a força de Deus, a força da verdade e também do bem-estar seja transmitido aqui por essa entrevista nesse momento. Bispo, hoje você tem várias atividades, você ministra algumas missas, né? A sua saída como padre aumentou muito a sua responsabilidade dentro da igreja, da Igreja Católica Brasileira? Sim. Você tinha uma função como padre e hoje, como bispo, sim, desde 2013, você passou a ter uma outra atividade dentro da própria organização da igreja. Sim. Eu fui ordenado padre em 2003 e bispo, fui sagrado em 2013. Então, de 2003 a 2013, o meu trabalho era como padre. Eu tinha uma ou duas paróquias no máximo. E em 2013 fui sagrado para bispo auxiliar da diocese da nossa igreja de Jundiaí. Em 2016, 2015, eu fui elevado à condição de bispo coadjutor da diocese de Jundiaí. E na nossa região, na nossa diocese, o meu trabalho é focado aqui na região dos circuitos das águas, né, e na Baixa Mogiana, estendendo-se até Rio Claro, enfim. Hoje eu tenho uma comunidade para supervisionar em Itapira, Amparo, Mogi Guaçu, estamos construindo aqui em Mojimirim, o próprio santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, também junto com Dom Paulo, à frente da qual está o padre Jocelir Léo Visioli, em Rio Claro. Então o trabalho aumenta, sem dúvida, né? E o fato de você ter que estar em muitos lugares, atendendo muitas pessoas, isso tem uma certa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade em administrar o meu tempo. Você tem que ser refém da sua agenda. Eu sei quanto custou isso. É difícil. Eu que o diga. Muitas pessoas perguntam qual a diferença entre o padre e entre o bispo. E você praticamente nos deu no início da entrevista, dizendo da importância de que teria que ter um bispo, e só em 2000 e pouco... 1913.
44. Em 1944, gozado que é um ano antes das guerras, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra. E você, só para a importância, a diferença entre a função do padre e a função do bispo. Muito perguntam, por que bispo? Por que isso? Aí você vai falar do concílio, da reunião, de que, como vocês organizam a doutrina administrativa, a doutrina, a parte espiritual cristã, só para o povo ter uma ideia do que é a função da sua atividade hoje na Igreja Católica Brasileira. Então, vamos lá. Então, o bispo, na fé católica, o bispo, ele ocupa uma função plena no sacerdócio. Então, o bispo pode ordenar diácono, padre, sagrar outros bispos. Segundo uma linha de pensamento, onde está o bispo, está a igreja, porque o bispo pode administrar os sacramentos. A Igreja Católica Apostólica Brasileira não é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque é uma dissidência. Nós, da Igreja Católica Apostólica Brasileira, politicamente, em alguns pontos de doutrina dogmática, nos afastamos da Igreja Romana. Então, a diferença é, a Igreja Católica Apostólica Brasileira é católica, porque ela guarda a fé católica, porque tem sucessão apostólica, mas nós não comungamos de vários preceitos romanos. Não é uma igreja protestante, é uma igreja contestante. Há uma diferença imensa. E na vida católica da nossa igreja há o batismo, o casamento, que é o matrimônio, a ordenação de padres, diáconos, bispos, crisma, unção dos enfermos, enfim, todos os 7 sacramentos, né? Confissão, que é um rito próprio, a celebração da Eucaristia, todos os 7 sacramentos. E a igreja está estruturada de forma católica. Então, a maior diferença é que nós não temos comunhão com o Papa. Nós respeitamos o Papa como o bispo da Igreja Romana, o bispo de Roma. Mas nós não devemos obediência ao Papa, mas respeito. Os nossos padres têm a possibilidade de se casar. Nós temos comunidades de muito sucesso pastoral, evangélico, católico, onde os nossos padres são casados. Então, outra diferença, nós não temos o costume de canonizar ou beatificar, declarar novos santos. A missão fundamental da nossa igreja é fazer com que o católico tenha um mergulho de altíssima espiritualidade na misericórdia de Deus, na palavra de Deus. Que ele aprofunde a vida católica na palavra de Deus, entendendo que a igreja, congregar numa igreja humana, é fazer parte do corpo místico de Cristo. Daí esse entendimento, né? Qual é a melhor igreja? Existe uma igreja correta? Para nós, não. A igreja correta é a que te faz melhor. Né? Religião, ela tem uma proposta de te religar a Deus. Então, se a religião te faz um ser humano melhor, equilibrado, onde você coopera com a sociedade, vive a sua fé, dá testemunho, produz frutos, onde você se esforça para permanecer na palavra de Deus, você é um ser humano melhor, você é um cristão melhor. Se víssemos por esse lado, né, se as missões das igrejas cristãs estivessem nesse grau de desenvolvimento e clareza, penso eu que muito da nossa sociedade brasileira e até mundial estaríamos experimentando outro nível de vida coletiva, né? Bom, o bispo deixou claro aí que a igreja mantém uns dogmas, né? Tem Sim. ainda a igreja católica, ela não muda muito. Ela se atualiza assim com muitos novos santos, canonizam, beatificam novos santos. A diferença da Igreja Católica Brasileira, pelo menos o que passa no entendimento, é que ela tem como vanguarda Cristo. Tem como vanguarda Exato. Deus. Então, ela tem um foco de objetivo. Pouco que a gente conversa, né? Mas é muito para a gente aprender quando fala com uma pessoa didática como você. Aliás, eu esqueci de dizer, ele é professor de línguas, um belo professor e milita nessa área ainda. Ele arruma tempo para dar aula, viu? Não sei como, mas ele arruma tempo para dar aula. E arruma tempo para dar entrevista aqui na Mogi Play para o JP. Então, essa diferença, e você cita depois a
a Igreja Católica Brasileira como religamento. Esse religamento são pessoas que, às vezes, dentro do dogma e do conceito da Igreja Católica Romana, não aceita aquele fiel e ele migra para um outro local que seria quase que a Igreja Católica Brasileira, que eu percebo que você dá um respaldo muito grande para as pessoas, você os trata com muito carinho, que eu sei que tem muita gente que marca tempo e horário, hoje mesmo você teve que agendar com 2 aqui, né? Esse religamento, no ponto de vista da Igreja Católica Brasileira, ela está resgatando aquelas pessoas que praticamente perdem o direito de ter a sua fé, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é muito dogmática, se a pergunta não for muito complicada. Não, é uma pergunta interessante, né? É desafiador responder isso, porque... Não te quero colocar em maus lençóis, meu amigo bispo. Não, fique tranquilo. É uma questão assim... Toda igreja tem o seu corpo dogmático. Os evangélicos têm, os presbiterianos têm, os neopentecostais têm, enfim, até os nossos irmãos espíritas têm os seus dogmas. A Igreja Católica Romana, Ortodoxa, brasileira também tem os seus dogmas, né? Qual é o nosso foco? Ir buscar, ir atrás. Então, quando você vai buscar... E isso para mim é muito interessante, porque eu percebo assim, como que a igreja brasileira, a Igreja Católica Apostólica Brasileira tem sucesso no meio de uma sociedade majoritariamente católica romana? Porque as pessoas entendem que não é uma mentira, é uma igreja de fato e de direito católica e apostólica, é uma igreja que busca centralizar a vida católica na Escritura e, fundamentalmente, ela é uma igreja que procura ouvir a pessoa e procura colocá-la na dimensão do que Cristo ensinou no Evangelho. Por isso que aquele o foco que eu disse, o foco inicial, ele vai com Cristo e Deus. Sim. O Deus revelado na Bíblia é um Deus que vai atrás do ser humano. O Deus Criador revelado na Bíblia, o Cristo que entrou no mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, a presença consoladora do Espírito Santo no mundo, em Pentecostes e pelos movimentos todos das igrejas, é a revelação de um Deus que vai atrás do seu povo, que vai buscar. Então, paredes de igreja, para nós, não querem dizer impedimentos, segregações. Muito pelo contrário, nós já fomos demais, fomos muito perseguidos. Aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a gente tem uma libertação espiritual, quando a gente entende o movimento que é. A igreja brasileira é uma igreja excomungada. Mas Jesus Cristo não excomungou Judas, nem mesmo quando foi para a cruz. Por que eu vou acreditar na excomunhão, que é uma arma político-religiosa? A palavra de Deus não me ensina isso. Rafael Bertanha quer fazer uma pergunta, meu querido diretor da Mogi Play, mandar um abraço para o meu querido Gil Costa e para a Mariana e Regina, com a gente aqui também, já acompanhando a Miriam Barbosa, o Daniel Portilho, boa tarde JP, Rafael Mogi Play, excelente entrevista, está aqui a Leise Ribeiro Bolso, meu vice-prefeito Mário da Fonseca, na cidade de Itapira, o João Batista Gonçalves, o Giovanni, a Aninha Rodrigues, o Carlos Eduardo, que está acompanhando, a Michele Francischini. Tem mais aqui? Tem bastante. Daqui a pouco eu falo de mais gente. Rafael, fica à vontade. O bispo está à nossa disposição. Boa tarde. Você não vai me ver, viu, Jota? Mas você vai me ouvir. Tem problema. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do bispo aqui. Eu conheço ele há muito tempo. Quando eu trabalhava com filmagens de casamento, já fiz vários casamentos com ele. O Robson, meu irmão, dos homens, o mais velho, é casado com a Patrícia. Quem fez a celebração também foi o bispo. E eu coloco uma coisa que até nessa pergunta que você colocou das pessoas que gostam do bispo. A Ana Rodrigues, JP, ela está assistindo você numa TV 60 polegadas. Legal, hein? Vendo você bem chique lá. E até ela mandava a mesma mensagem aqui. O bispo continua sendo a mesma pessoa, aquela pessoa simpática. E eu falei assim para ela que realmente é a mesma pessoa. E eu quero passar essa mensagem para você, bispo, porque realmente é gostoso de ver pessoas assim, como o senhor.
essa pessoa carismática, que recebe bem os fiéis, que tem esse carinho com as pessoas. Hoje em dia, a gente até comentava fora do ar sobre questão de religião, pessoas que não creem, mas muita gente querem receber esse carinho e você transmite esse carinho para essas pessoas. Então quero te parabenizar em nome meu e da Ana Rodrigues, que está nos acompanhando e mandou até essa mensagem, mandou transmitir essa mensagem, que o senhor continua com esse carisma que a gente sempre recebeu durante todos os eventos que a gente pôde se encontrar. Muito obrigado pela mensagem e que Deus me ajude a continuar, né? Com certeza. Assim, o que eu penso é exatamente isso. Eu sou um homem de religião, gosto de religião, mas a minha resposta pessoal, essencial, foi a vida religiosa na Igreja Católica Apostólica Brasileira. Isso não me impede de ter amigos evangélicos, de ter amigos espíritas, de ter amigos católicos romanos, de ter amigos ortodoxos. O meu caminho é esse. O meu caminho ele tem que me preencher. Quando eu estou satisfeito em Cristo, realizado em Cristo, eu transmito o bom perfume de Cristo. A mensagem que você começou. Não é religião que entra no céu. Exato. Né? O que entra no céu são pessoas em Cristo. Tá então certo. eu penso isso me dá uma resposta e me aquieta demais em Deus. Muito bem, vamos para o nosso intervalo rapidinho, nosso bloco comercial. A gente volta falando aqui com o bispo Dom Pedro Paulo Teixeira Roque, da Igreja Católica Brasileira. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Funerária Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Muito bem, voltando com o programa Personalidades e Destaques, hoje falando com o bispo Dom Pedro Paulo Teixeira Roque. Mandar um abraço para o meu amigo Carlito, o Leandro, a Graciela, a dona Anice, o pessoal que faz essa cachaça artesanal orgânica do Barão. O bispo, toma uma de vez em quando ou não? Eu tomo de vez em quando. De vez em quando. E essa do Barão eu não conheço ainda. Não, mas vou te dar uma garrafa para você tomar. Aliás, nós vamos tomar uma juntos, viu? Olha, é um outro ponto legal que a gente veio conversando sobre isso. Deus é contra os bebedores, como é que é? Os beberrões. Mas beber... eu acho que é assim, Deus é contra o pecado. Pecado, da bebida. Mas ele ama o pecador. Exatamente. Rafael, você tem aí algumas perguntas que a gente não pode deixar de fazer para o bispo, senão vai pensar que a nossa entrevista foi muito pré-programada, ela não foi. Sim, você pode trazer outra garrafa de cachaça, porque essa já está no meio do caminho já. Tá bom. O Dom Paulo Perboni, parabéns, amado Dom Pedro Paulo, que Deus abençoe sua caminhada como pastor da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Dom Paulo Geraldo Perboni. É o meu bispo diocesano, uma pessoa humílima, inteligentíssima, de uma espiritualidade pacífica. O nome não é estranho, ele esteve na Sagração? Você conhece, ele esteve Sagração. Abraço, bispo. A Fânia de Lourdes, parabéns, Dom Pedro, que Deus abençoe a todos. E a Geralda Santos, parabéns, Dom Pedro. Amém. Muito obrigado. A Geralda Santos, será que seria? Não sei se seria a dona Geralda. Se não for, eu já vou mandar um abraço para a dona Geralda lá em Eleutério. É a dona Geralda Módena, a de Eleutério. A de Eleutério Módena. A dona Geralda Santos, ela deve ser de Itapira, mãe da Grace e do Robinson, se eu não me falha a memória. Bom, que legal. Bom, bispo, eu vou te fazer uma pergunta aqui, você fica à vontade. A Igreja Católica cometeu alguns erros muito grandes
Apostólica Romana, quando a gente fala, que é mandada pelo Papa Francisco hoje, um Papa argentino, né, que está se convalescendo, a gente espera que ele melhore também. Exemplo Com a do graça próprio, de Deus. com a graça de Deus, e o próprio presidente da República, a gente espera estimas melhores para ele Com a também, que graça está de no Deus. hospital. Eu assisti um filme com o Richard Burton, O Carrasco de Roma, e ele disse que ele ficou horrorizado em ter que desempenhar um papel, ficou muito triste. E a gente sabe que a Igreja Católica teve a Inquisição, que eles chamavam na época de Santa Inquisição. Mataram um cara, um tal de... porque disse que a Terra era redonda. Depois de 500 anos a Igreja... Galileu Galilei. Hoje, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela tem um projeto de trabalho e a própria, vamos dizer, a própria divergência vem disso ou de alguns problemas mais complicados da Igreja Católica? Eu dou todo o direito de algum pessoal da Igreja Católica, algum líder religioso, padre, bispo, pode vir aqui que a gente concede a entrevista também, viu? Sem problema, gente. Aqui nós somos democráticos. Isso faz parte do contexto? Olha, eu penso assim, nós temos estruturas humanas em todo o rumo da história humana cheias de pequenezes e cheias de grandezas, cheias de virtude. A Igreja Católica Romana, historicamente, está vinculada à Inquisição, né? As pessoas que estudam história e até mesmo literatura inglesa, literatura portuguesa, literatura norte-americana, brasileira, enfim, o processo de história mostra a ocorrência da Inquisição como arma política de uma época, mas isso mostra um lado falho da Igreja. E eu acho que a Inquisição foi num conceito, foi numa época, claro que foi uma violência, foi um genocídio, foi algo que não contribuiu em nada para o crescimento humano, para a transcendência humana. E mostra que quando nós somos fanáticos religiosos, nós estamos mostrando o pior de nós mesmos. A religião, ela é para te colocar em Deus. E eu só queria entender se é esta a questão, onde está Deus na Inquisição. Sem dúvida. Então, a Igreja Católica Brasileira, ela tem por missão viver a fé católica na palavra de Deus. Então, nesse sentido, a palavra de Deus nos obriga a termos uma pastoral de acolhimento humano. Vamos lá socorrer os mais necessitados. Vamos lá ajudar os que precisam de médico. Vamos dar cesta básica a quem precisa. Vamos fazer uma pastoral. Aliás, somos a igreja número 1 no Brasil a fazer uma pastoral de segunda e terceira união. Para casais de segunda e terceira união. A pastoral do ouvir, a pastoral da oração, a pastoral do acolhimento, a pastoral do carcerário. Nós temos um padre em Jundiaí, padre Maurício André Rodrigues. Ele tem um trabalho com moradores de rua, de resgate da dignidade humana a partir da fé em Cristo. Um padre casado com a esposa, e ele vai na rua buscar o morador de rua para dar alimento, ouvir, dar carinho, dignidade e levar para a igreja. Isso é muito... O Dom Perboni, que há pouco se manifestou aí, ele exerceu um trabalho durante anos com recuperação de adictos. É um homem que tem um reconhecimento com títulos de cidadão, se não me falha a memória, em mais de 12 cidades. Cidadão desses municípios, pelo trabalho que vem realizando. A Igreja Católica Apostólica Brasileira não quer concorrência, ela não quer emitir valores sobre dogmas, ela quer anunciar Jesus. E por que anunciamos Jesus? As nossas visões históricas, por exemplo, sobre a questão da Inquisição, ela nos mostra aquilo que nós não devemos fazer. Ela nos mostra qual é o caminho a não ser trilhado. Ela nos mostra uma postura que, como deve ser difícil para uma questão de padres e líderes da Igreja Romana terem que enfrentar isso. Né? São pessoas muito boas, muito nobres, que hoje têm até um olhar diferente sobre a Igreja. O próprio Papa Francisco é um Papa que trabalha a aproximação com pessoas cristãs não romanas.
Então, é uma questão que os tempos em que vivemos nos obrigam a olharmos para isso tudo e vermos que isso não é um caminho para nós. Rafael, mais alguma pergunta? Não. Deixa eu já falar com o bispo. Bispo, a participação da Igreja Católica Apostólica Brasileira na política nos dias de hoje, e depois a gente vai já para a pandemia. Ok. Bom, para explicar isso, eu preciso dizer assim, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela não tem um líder, perfeito? É uma igreja de colegiado. Quem governa a igreja são todos os bispos. No Brasil, somos em 54 bispos, mais os bispos do exterior. E provavelmente no próximo concílio nosso internacional, agora em janeiro de 2022, nós teremos até novidades de bispos de fora participando da vida da igreja, né? Nós já estamos em contato com bispos de fora para fazê-los participar da administração da igreja. Então, como a igreja é uma igreja de colegiado, a igreja tem uma postura bíblica pelo Evangelho, o que nos dá liberdade de termos posturas políticas, né? E somos obrigados a conviver com elas. Eu tenho colegas bispos que, na minha opinião, infelizmente, são de esquerda. Adotam uma militância política de esquerda, defendendo ideologias que nós vimos e analisamos que acabaram com o Brasil, né? Levaram o Brasil a uma situação muito complicada. Eu sou anticomunista. Acho que ideais comunistas... Bom, o comunismo não dá certo em lugar nenhum, né? Haja vista o que está acontecendo em Cuba hoje. Venezuela, Argentina entrando. Nossa, é absurdo, né? Então eu penso que as igrejas são livres, os bispos da nossa igreja são livres. Eu tenho uma proximidade muito grande com o presidente Bolsonaro, conheço algumas pessoas da família. A minha visão é de que, não sei se vão chamar isso de direita, né, mas a minha visão de que uma situação mais conservadora está colocando o Brasil em certos trilhos produtivos. Veja, com toda a crise da pandemia, o nosso PIB cresceu. Aliás, batemos os Estados Unidos, China, batemos o Reino Unido, fomos líderes no PIB. Ninguém dá essa informação, eu tenho essa informação também. E somos o país, se eu não me engano, o terceiro ou quarto país, acho que é o terceiro, que mais vacinou. Terceiro país que mais vacinou por milhão de habitantes. Eu acho que hoje de manhã ainda eu vi, o Brasil já distribuiu 115 milhões de doses. Da primeira... Então, veja, nós temos muito mimimi político. Eu acho que a esquerda perdeu a pauta do dia no Brasil. E tentam criar situações e assuntos para voltar à pauta. Então eles ficam criando assuntos que não estão mais na ordem do dia e tentando gerar assuntos que aparentemente possam ter algum sentido de relevância para desviar o foco, por exemplo, da corrupção, que precisa ser mais investigada, mais explorada. Eu tenho admiração profundíssima por um deputado federal que é meu amigo pessoal, é pastor da Igreja Brasil para Cristo, é o deputado federal Roberto de Lucena. Eu gostaria que toda a nossa região pesquisasse sobre a vida do deputado Roberto de Lucena. Um homem com um trabalho ímpar no combate à corrupção, um homem que precisa ser mais conhecido aqui na nossa região. Ele se aproximou muito de nós em Itapira, nas últimas eleições, fez vídeos dando apoio ao prefeito em Itapira, ao prefeito Bellini, ao vice e até alguns candidatos a vereadores nas últimas eleições municipais. Então, eu penso que a visão política tem que ser a visão política em prol do Brasil. A igreja é brasileira, a sede da igreja está no Brasil. Então, a nossa postura tem que ser em prol do Brasil, longe de uma pauta que não tenha correlação de verdade com a significância da urgência do momento em que nós estamos vivendo. Eu ganhei um livro e fiz questão de ler com muito carinho o livro do meu querido Dr. Vandré Bassi Cavaleiro. Ele me deu esse livro e me autografou como presente. E conta a história do Dínamo de Kiev. Como eu gosto muito de futebol, né? Ele passou esse... Eu li esse livro.
Eu tenho esse livro. Eu fiquei estarrecido quando implantaram o comunismo na Rússia. Falam-se em 100 milhões de mortos, né? Falam que o Hitler foi genocida. O Hitler, na comparação dos números, estava engatinhando perto do que aprontaram com o comunismo na Rússia na época. Tanto que o Dínamo de Kiev, os jogadores contaram que tiveram que trabalhar numa padaria e não poderiam comer o pão que eles mesmos fabricavam. Então, isso nós estamos falando de contexto político. Eu acho que nós, como brasileiros, não podemos nos afastar da política. São os caminhos da política, são os caminhos do... Primeiro, o político ele tem que ser administrativo. Nós não tivemos administração ao longo do tempo que tivemos já aí, do regime civil, nós tivemos 2 presidentes impeachmentados. Certo? Um desnivelamento absoluto na qualidade da educação brasileira nesses governos. Exato, deixaram a desejar. Falei para você no caminho, fui fazer o EJA, não nego aqui não. Fui fazer o EJA na escola Antônio Caio, qual tenho o maior carinho pelos meus professores, pelos meus docentes. Já lecionei nessa escola. Já lecionou. Eu acho que você precisa dizer qual, que senão que você não lecionou em Itapira. Em Itapira eu lecionei em várias escolas, viu? Escolas que eu tenho muito respeito, muita saudade. A escola Caetano Munhoz, a escola Cândido Moura, que é uma escola mais de periferia, com uma dificuldade social muito grande. Lecionei na Antônio Caio, que é uma escola mais central, e a última, onde eu pedi exoneração, porque não dava mais para conciliar, fui funcionário público concursado na área da educação, no estado de São Paulo. O meu último posto foi no ESO, na Escola Central de Itapira. Ah, tá. Eu estava dizendo, eu fiz o ensino médio, né? E para a gente ter aula foi muito difícil. Foi muito difícil, precisava brigar com os outros alunos. Eu estou aqui para aprender. Eu não conseguia aprender porque os alunos, a pessoa assistia a aula com fone de ouvido, ouvindo música. Como é que você vai aprender ouvindo música? Eu ficava concentrado. Então, isso é um parâmetro que a gente colocou como perda das nossas memórias, a família, o respeito, a ordem hierárquica na vida das pessoas. Então, aproveitando já a sua participação, você falou do Roberto de Lucena? Isso. É nosso convidado para nos conceder uma entrevista aqui, viu, Roberto? Tá? Eu vou ligar para ele e vou propor essa entrevista. Vamos agendar para a gente conversar sobre isso. Eu estou aqui também com o João Costa. Dom Pedro, Paulo, a quem devo muito em minha crença e sempre na fé, bons e belos ensinamentos. Hoje, por exemplo, às 15 horas, estarei lá como sempre, e eu já dei meu testemunho a ele da minha cura, e isso fez alguns bons tempos com o Dom Pedro Paulo. É um advogado excelente, por sinal. É advogado aqui em Mojimirim. Advogado de Mojimirim, João Costa. Doutor João Costa. Doutor João Costa, muito obrigado pela audiência, tá? É um ser humano singular. Doutor João Costa é de uma humildade, de uma capacidade tremenda. Eu o tenho no meu coração. Ele foi vítima de câncer, se eu não me engano, com problema assim nos ossos, e ele alcançou a cura na nossa igreja. Ele deu um testemunho, né? E teve um tratamento de sucesso e alcançou a cura. Uma pessoa que dá um testemunho de fé, há uma presença divina na vida dele. Muito bem, legal. Vamos para o testemunho do Colégio Objetivo, na pessoa do Felipe Fraceto. Vamos falar aqui do Colégio Objetivo de Itapira. Em 2022, o Colégio Objetivo estará de casa nova. Nossa nova sede terá muito mais espaço, contato com a natureza e o acolhimento e qualidade de ensino de sempre. O novo endereço será na rua Hildebrando José Rossi, número 89. Acompanhe as redes sociais do colégio, pois postaremos sempre os avanços da obra e as novidades. Para seus novos objetivos, um novo Objetivo Itapira 2022. Muito bem, quero fazer uma pergunta antes da gente entrar aqui nessa parte final para o Bispo. Bispo, hoje um assunto polêmico. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com essa bandeira. E há muita dicotomia entre religioso e armas. O ex-presidente
pede, conclama e quer voltar com um desarmamento total. E nós sabemos que caiu 11%, se morria de homicídio no país, no Brasil, uma cidade de Itapira, de 70 mil pessoas, caiu 11%. Eu sou ruim de conta, mas 7.200, 7.300 pessoas foram poupadas as vidas ao longo do tempo. Estou falando ano, hein? Então, com 3 anos do Bolsonaro, dá 21 mil pessoas que economizou. Estou dando esse ponto porque esse é um número que existe, está no Google, não é meu número. Não sei o que você pensa com relação ao armamento e ao desarmamento. Qual é o seu ponto de vista? Já vou deixar claro, tenho 2 filhos que são CAC. Certo. Bom, eu penso assim, então pegando um gancho com a pergunta anterior, né, a postura política da igreja. Então, terminando, acho que a igreja é livre e os bispos têm uma certa autonomia diocesana para assumirem suas posturas políticas. Eu, como bispo, oro pelo Brasil, eu coloco a bandeira do Brasil nas minhas missas, eu abençoo, oro pelos governantes, oro por todos os deputados federais, estaduais, senadores. Falei isso de manhã hoje na minha programação, parece que está combinado. E eu oro mesmo, eu abençoo a minha pátria, eu abençoo as Forças Armadas, abençoo o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha, policiais militares, guardas civis. E pegando então esse gancho, eu penso assim, é direito natural do ser humano ter armas, ao armamento. Veja, JP, uma coisa muito interessante, né? E vocês aí que nos acompanham também pensem nisso. Essa é a minha opinião. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, quem me falou isso foi Dom Ivan Dutra de Moraes, bispo diocesano de Belo Horizonte. Num concílio, se eu não me engano, na década de 80 ou 90, a Igreja Católica Brasileira já se posicionou a favor do armamento. Em 1900 e? Eu não me lembro se na final da década de 80, começo da década de 90, mas a Igreja Católica Apostólica Brasileira, em concílio, já há uma resolução, uma definição conciliar que a Igreja apoia o armamento. O direito de você ter uma arma em casa, uma arma legalizada na Polícia Federal ou no Exército, como é o caso aí dos caçadores, colecionadores e atiradores do Exército, os CACs, né? E eu penso da seguinte maneira, veja, o direito à arma é até representado em diferentes religiões. Se você pegar imagens dos deuses hindus, eles estão armados. Se você analisar a imagem dos orixás, do candomblé e da umbanda, todos eles estão armados. Se você pega a imagem de Ogum, ele tem uma arma. A imagem de Xangô, ele tem um machado. A imagem de São Jorge está matando... Uma imagem católica. De São Jorge. São os santos católicos. São Miguel Arcanjo tem uma espada. O São Jorge tem uma espada. O São Sebastião tem uma flecha. Nossa Senhora da Defesa, famosa na Itália, ela tem uma espada. E existe, parece que até um santo católico que é protetor dos CACs. Se não me falha a memória, acho que é São Gabriel Possente, que é protetor dos atiradores, é protetor dos militares do Exército e também dos CACs. Parece-me que é isso. Mas, enfim, por que eu penso que é um direito natural? Porque o Estado brasileiro em segurança é falho. Exatamente. Né? O Estado brasileiro, na questão de segurança, infelizmente, ainda é um Estado falho, porque a população cresceu, os bandidos têm armas extremamente sofisticadas, e você, na sua casa, vendo ali o seu patrimônio sendo dilapidado, sua família sendo violentada, você ser morto sem chance de defesa, né? Se não me falha a memória também, até alguma coisa na doutrina da Igreja Católica Romana fala sobre o direito de armas, se eu não me engano, São Tomás de Aquino fala sobre isso. Então, é um direito você ter armas para se defender, nunca para atacar. Exato. Defender a si mesmo, defender a sua casa, a sua família e, em última instância, a humanidade revelada na sua pátria. Defender a sua pátria. Nós somos reservistas do Exército Brasileiro. Todos nós. Nós juramos o quê? Fidelidade à pátria. Exato. E se for necessário derramar o nosso sangue pela pátria. A Bíblia nos manda rezarmos por Jerusalém. Bendito é aquele que reza por Jerusalém. A nossa Jerusalém, brasileiros, é a pátria brasileira.
É uma pátria cristã. Quem reza pela sua pátria, reza por si mesmo. Quem abençoa a sua pátria, abençoa-se. Como não ser a favor disso? Eu penso que sim, que todos devem ter direito a ter uma arma, não só como posse em casa, mas em muitos casos até a porte. Eu sou a favor, sim. Desde que legalizada, Não, desde óbvio, que óbvio. o bispo deixou Legalizada. bem claro, legalizada, certinho, porque se der um tiro na sua vizinhança, o primeiro eles vão procurar a tua arma. É você. Se você deu um tiro. Então, ela é como segurança. Ninguém quer uma arma, o bispo foi muito feliz, uma arma não é para atacar, e sim para defender. Quando a gente fala que é CAC, a CAC é uma inicial, né, que tem que passar por exame, primeiro, psicológico, técnico e prático. O CAC é uma coisa muito interessante. Até dia 9, agora passado, teve um movimento em Brasília de uma sociedade abençoadíssima no Brasil, chamada ProArmas. São pessoas que, muito conscientes, são cidadãos, são patriotas, organizados, lutando pelo direito de terem armas de fogo legalizadas, contra uma política que está em vigor, que quer desarmar até a polícia militar. Imagina se desarmar, né? Então, existe no Brasil, na lei, uma brecha ministrada pelo Exército Brasileiro, regulamentada pelo Exército Brasileiro, que concede aos cidadãos o direito de serem CACs, que é colecionador, atirador e caçador. Então, o cidadão que não responde a nenhum inquérito policial, o cidadão que não responde nenhum processo criminal, o cidadão que tem ficha limpa, cumpridor com todas as suas obrigações, se inscreve num clube militar, faz uma prova psicotécnica, psicológica, tem uma avaliação psicológica seríssima, feita por psicólogos vinculados à Polícia Federal, ao Exército, faz uma prova técnica para ter o direito de ter arma com fins desportivos. O CAC ele não tem arma com fins de segurança, é fins desportivos. Existe um esporte belíssimo no Brasil que é o tiro prático, esporte de tiro. E o Exército que regulamenta isso. E para quem quer ter arma para segurança, aí tem que procurar a Polícia Federal. Mas eu acho fantástico isso. Muito bem. Bispo, encerramos aqui a nossa entrevista. Combinei de liberar você, que você tem uma missa agora às 3 horas da tarde. O João Costa já está prontinho para ir para a missa. Eu queria agradecê-lo mais uma vez por essa entrevista, dizer da alegria de entrevistar você pela terceira vez, dizer da participação que eu tive na transmissão quando você foi sagrado como bispo, né, no dia 11 de agosto de 2013. Exatamente. E deixar aí as suas considerações finais para o nosso programa e pedir, venha de novo. Ok. Eu lhe imploro. JP, a sua amizade é de uma nobreza incrível, né? E a nobreza, há um ditado francês que diz que a nobreza exige, né? Então eu me sinto assim, a nobreza da nossa amizade me coloca à sua disposição para que a gente marque outra entrevista, assim que for possível. Como consideração final, obrigado pela paciência, né, de nos assistirem. Rogo a Deus pela vida de todos. Eu penso que religião é uma coisa boa, quando trabalhada no conceito bíblico. A melhor religião é a que te faz um ser humano melhor. Preocupe-se com a sua religião, no sentido de amá-la e fazê-la um instrumento de paz para a sua vida. Faço um apelo que todos sejam patriotas e abençoem a pátria brasileira, oremos pelos nossos governantes e que nos aprofundemos nas visões da direita brasileira, que são visões de preservação da pátria, e é por isso que a Igreja Católica Apostólica Brasileira abençoa a pátria brasileira. Rafael, antes de encerrar? Antes de encerrar, eu gostaria que o Senhor abençoasse tanto os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, como também a Mojiplay, que a gente possa continuar levando informação boa para a população, que a gente possa ter paz, saúde e força para que a gente possa levar essas mensagens que a gente gosta de levar ao público. Uma mensagem diferente. Com a graça de Deus. Na hora que eu entrei aqui, eu já pedi que anjos santos e bons estivessem aqui entre nós. Eu rogo a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Ele acampe o Espírito Santo sobre todos os que nos acompanham, sobre nós, sobre a Mojiplay, e dentro de cada lar,
Que o Senhor ministre a sua paz, que é força poderosa. Que o Senhor ministre a inteligência e a sabedoria do Espírito, derramando cura, derramando paz, derramando remédios espirituais sobre os enfermos e sobre a pátria brasileira, para que sejamos elevados como nação abençoada e sejamos a pátria do Evangelho. Que o Senhor abençoe a todos nós com plenitude, progresso e a Mogi Play também com muita prosperidade, com excelência nas entrevistas de futuras personalidades. Que a bênção de Deus desse se manifesta pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Amém. Encerramos aqui então, e que pena essa entrevista pena porque acabou rápido, né? Com o bispo Dom Pedro Paulo Teixeira Roque. Agradecendo meu querido Rafael Bertanha, Aninha Rodrigues, vocês internautas que nos acompanharam. Amanhã essa entrevista vai ser reprisada pela Rádio Clube de Itapira. E também agradecer ao Gil Costa e também a Mariane Regina. Nós estaremos sempre com vocês e buscando mais participação do bispo Dom Pedro aqui com a Mogi Play. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim Mogi Guaçu. E Loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.